Pessoal, eu estou gravando essa segunda parte agora, à noite aqui, então eu improvisei uma iluminação, espero que não tenha nenhum curto-circuito nem nada, né? Mas pelo menos não fica aquela imagem granulada, aparentemente. Vamos dar continuidade, né? Então, essa segunda etapa da nossa aula é uma tentativa de defender aquilo que eu falei para vocês que seria o mais importante, né, nesse texto do comparato que a gente está trabalhando. Então, é a ideia de a gente conseguir vincular a, a evolução histórica do conceito de pessoa com a dos direitos humanos, né, nesse período longo, esses 25 séculos 25 séculos, né, que ele descreveu. Então eu vou chamar atenção para algumas coisas, a gente vai repetir algumas informações anteriores, né, mas agora com um pouco mais de profundidade, e a gente vai ver pelo menos o caminho que ele constrói. Acho que tem outras possibilidades de leitura, né, tem outras possibilidades a partir de outros referenciais, mas ele dá uma ideia bem bacana, né, o que nos interessa mais fortemente é essa tese de que o conceito de pessoa, ou o conceito de personalidade, o conceito de psique, e hoje a gente pode trabalhar também com o conceito de identidade, estão diretamente vinculados à evolução dos direitos humanos se a gente não entendê-los simplesmente como uma questão jurídica ou simplesmente como uma convenção internacional, né, como um documento. Então, vamos acompanhar aí um pouco o raciocínio dele e ver o que a gente vai construindo junto, tá? Então, nessa ideia dos direitos humanos e da pessoa, primeiro eu acho que a gente precisa falar um pouco do que seria o direito, né? Para a gente às vezes soa muito abstrato, como economia ou algumas outras coisas assim. E aqui eu recorri a uma outra fonte, que é um dicionário de filosofia, né, do Nicola Bagnano, a minha edição é de 2014, né? E lá no vocábulo direito, ele dá uma definição que me parece bem interessante para a gente poder começar essa nossa conversa. Então, diz ele lá: a técnica da coexistência humana. Então, o fato de nós existirmos em conjunto, né? O fato de nós termos uma vida social e a gente pensar em como manter essa sobrevivência é o direito. Então, o direito é a técnica da coexistência humana. Isto é, então ele explica um pouquinho melhor, a técnica que visa possibilitar a coexistência dos homens. Ou seja, a gente precisou criar regras, a gente precisou criar uma forma de convivência. E direito é tudo isso. Por isso que a gente tem frisado muito essa ideia do direito não ser reduzido ao jurídico, né, que seria um dos campos da aplicação do direito, um campo formal do direito, né? Então, como técnica, o direito se concretiza em conjunto de regras, nesse caso leis ou normas, que tem por objeto o comportamento intersubjetivo, ou seja, o comportamento dos homens entre si. Isso para a gente cai como uma luva, né? Como eu coloco logo aqui embaixo, direito e comportamento humano, né? Direito e personalidade são inerentes e evidenciam uma forte relação entre psicologia e direitos humanos. Então, eu trouxe essa definição porque ela me parece muito boa para a gente começar as nossas construções aqui, né? Então, esse conjunto de regras, ou um conjunto de normas, que alguns autores chamam de normatividade, e que fique bem claro, né? Não se trata da gente fazer uma referência direta ou a gente igualar o conceito de normatividade ao conceito de normalidade, tá? Muitas vezes há uma crítica do conceito de normatividade quando ele é pensado nesse conceito de normalidade. Acho que essa altura do campeonato, boa parte de vocês já conhece as críticas, principalmente do Foucault ou de autores que circulam em torno das ideias Foucaultianas, né, que deriva lá também do normal e do patológico, do Georges Canguilhem. E aí a gente critica essa normalidade como opressora, como dominadora, né, como uma tentativa de impor normas e regras para as pessoas. Mas se a gente faz uma leitura
acredito que até mesmo dentro desse referencial, mas num referencial é, um pouco diferente, a gente vai entendendo que mesmo as contradições ou aquilo que faz a crítica a essa norma hegemônica ou a essa moda ou a essa normalidade é uma outra forma de norma, tá? Então, ou é uma tentativa de pensar em outras regras de sobrevivência e de coexistência, tá? E, então, isso numa terminologia hegeliana, que a gente vai trabalhar mais adiante, ganha o nome de eticidade, né? Ou seja, de formas éticas de vivência, né? E formas éticas concretas, então de grupos concretos que têm suas eticidades e essas eticidades entram em conflito e vão gerando o movimento da história, tá? O que ele então está dizendo para a gente é que existem regras, existem normas de conduta, né? Normas de comportamento intersubjetivo, de como as pessoas se comportam umas com as outras. E esse comportamento dos homens entre si, né, ou pelo menos a forma de entender essas normas, que pode ser na lei escrita, ou pode ser em regras tácitas ou regras não escritas, não faladas, mas nas quais a gente vai se inserindo no cotidiano, no dia a dia, compõem o direito, né? Então, já desde essa definição, eu estou chamando a atenção para o fato de que, antes da gente falar, né, dos direitos humanos e da pessoa diretamente, a gente falando de direitos de uma forma geral, significa essa relação normativa com o comportamento humano. Então, isso para a gente já dá um tom mais psicológico, né? E a gente já começa a entender um pouquinho melhor do que a gente está falando. Espero, né? Bom, vamos lá. Opa, foi. Então, desculpem, passei. Eu sou muito ruim com esse troço. Tá, pronto, aqui. Então, com isso, o comparato, né, ele não entra nessa definição, mas eu falei aí um pouco dessa definição do Abagnano. E só um comentário extra, né, um breve momento cultural, tem um outro livrinho, está aqui do meu lado também, né, estava preparando essas aulas por esses dias. É um livrinho antigo, aquela coleção Primeiros Passos, o meu é antigo, né, não sei se eles já atualizaram, que é do Dalmo Dall'Are, um outro jurista importante brasileiro, que é o que são os direitos das pessoas. E ele fala de coisas muito parecidas com o que a gente está conversando, mas ele aborda uma outra questão interessante que seria dos direitos estarem vinculados às necessidades humanas, né? E aí a gente pode entender necessidade como aquilo que está na base da motivação, né? Ou do que nos move, do que nos faz nos comportarmos, nós agirmos de uma forma geral. Então, essa ideia de que as pessoas têm necessidades, né? E de que essas necessidades precisam ser supridas, e elas mudam historicamente e culturalmente, mas essa ideia dessas necessidades está na base do direito, tá? E obviamente está na base da pessoa. Então é mais uma forma aí de a gente pensar essa relação direito e psicologia. Mas bom, o conceito de pessoa, então, dentro dessa construção do comparato, se desenvolveu, né, em 5 etapas. Mas ele fala dessa ideia de pessoa não como um simples organismo biológico, mas enquanto sujeito de direitos universais. Então, como é que a gente começou a pensar que ser uma pessoa tem a ver com essa questão de ser um sujeito de direitos, principalmente um sujeito de direitos universais? Não dá para separar essas coisas, a nossa filosofia em geral separa, mas tem um movimento filosófico já de algumas décadas chamando atenção para a impossibilidade dessa separação. Eu vou fazer mais outro breve momento cultural antes da gente entrar no conteúdo mais diretamente aí separado, mas só para apresentar um outro filósofo que trata dessa questão, que é um filósofo canadense, pouco conhecido entre nós, infelizmente, né? Acho que para a psicologia ele tem contribuições extremamente importantes. O nome dele é Charles Taylor. Tá? Taylor com Y, né? T-A-Y-L-O-R. O Charles Taylor tem um livrão traduzido para o português que chama As Fontes do Self.
E basicamente a ideia dele é mostrar como a ideia de si mesmo, de identidade, de eu, né, de psique, se a gente quiser, ele não usa esse termo, mas cabe dentro do nosso campo, como ele se desenvolveu na nossa cultura, né? E então ele faz um apanhado filosófico muito grande, mas a grande intenção dele é mostrar que, na verdade, a nossa filosofia tem uma lacuna muito grande em relação às questões éticas, às questões de valores, né? E isso nos constitui muito fortemente, isso constitui o nosso ser, né, a nossa individualidade muito fortemente. Mas a nossa filosofia deu muita ênfase à razão, por um lado, e quando não fala diretamente da razão, fala até de emoção. Mas é como se essas duas coisas se contrabalançassem sem ter uma relação com a ética coletiva ou como os grupos culturais vão formando suas normas. E ele vai mostrando o quanto essas normas sobrevivem através de nós e como nós só nos organizamos como pessoas a partir dessas normas. Tá? Então essas ideias são muito interessantes e o Charles Taylor está vinculado a um movimento que é o da filosofia do reconhecimento, que a gente vai trabalhar mais adiante, né? E então é uma indicação de leitura, é um livro muito grande, né? Um livro trabalhoso de ler, mas que traz algumas ideias semelhantes com as que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Então, feito esse momento cultural, vamos lá para o que o Comparato classifica como as 5 etapas, né, desse desenvolvimento da pessoa enquanto sujeito de direitos universais. Então, a primeira etapa vem desde o século VI a.C. até o século V da Era Comum. Qual é a grande questão aqui? E aí vem um primeiro conceito também bastante importante do campo do direito para a gente, que é o de direito natural. Tá? Então, vamos trabalhar primeiro com essa ideia. Depois a gente vai falar do século VI, né? Quando o direito natural começa a ser visto como substância da pessoa. Então vamos primeiro entender o que é direito natural para ver como ele se torna a substância da pessoa. Depois, no século XVIII, com o iluminismo e a ideia de que a pessoa é um fim e não um meio. Tá? Essa é uma ideia bastante forte, que tem a ver com muitas coisas desenvolvidas na época, tem muitas ideias, a gente vai retomar algumas delas, mas aqui há uma influência muito grande do filósofo Kant, né? E de Kant em vários outros, e a gente comenta disso um pouco mais para frente. No século XIX, né, o século de nascimento da psicologia, pelo menos da psicologia científica, né, ou do que se chama de um campo do conhecimento, que é a psicologia, ele vai falar sobre axiologia. Essa palavra é esquisita, né? Mas tem a ver com a questão dos valores, do estudo dos valores. Tá? Aqui, mais precisamente, a ideia de uma descoberta de que nós somos os inventores desses valores e que eles não vêm nem diretamente da natureza, nem dos deuses. E aqui Nietzsche é a grande influência. Tá? E o século XX, em que ele fala sobre a importância do existencialismo e como o existencialismo, e não só os existencialistas, mas todos aqueles que acabam recebendo essa influência, né, a nossa cultura de uma forma geral, passam a pensar em cada pessoa como uma existência única do ser no mundo. Né? E isso tudo vai compondo essa ideia de um sujeito de direitos universais. Tá bom? E a partir daqui depois a gente vai ver a síntese que ele constrói. Então eu vou tentar explicar um pouquinho como ele desenvolve cada uma dessas etapas e como tudo isso pode ir nos ajudando a construir essa relação entre direito e pessoa, ou entre direito e psicologia, mas diretamente para a gente. Então, de novo, né, quando a gente fala desse primeiro período, ele retoma o período axial lá em torno do século VI. Né? Eu já expliquei um pouquinho, né, do que se trata, aquela ideia de um momento histórico em que diversas culturas em diferentes lugares do mundo começam a ser organizadas em torno de um princípio ético racional. Né? Ele vai descrever aí então como esse período, né, como surgimento de um caráter mais ético e racional das religiões.
Então, as religiões são fontes importantes da construção dos direitos humanos. Quando a gente falar lá de decolonialismo, multiculturalismo, essas ideias vão ser importantes, tá? Para a gente pensar alguns conflitos, por exemplo, com outras culturas, como culturas asiáticas, africanas, né? Por conta de algumas dessas diferenças. Então, só para dar um exemplo, uma questão muito complexa que gira em torno da mutilação genital feminina, né? Não sei se todos já ouviram falar desse termo, eu tive uma orientanda que fez um TCC sobre esse tema, né? Discutindo aí no campo dos direitos humanos. E que é uma prática religiosa muito comum, né? Em algumas regiões da África. E tem a ver com o corte mesmo do clitóris, né? Ou seja, é você extrair a principal fonte, né, de prazer do corpo da criança, né, da menina. E há uma discussão muito grande em torno de se a gente interfere nisso, a gente está sendo ocidentalocêntrico, né? Então, para a gente tem uma visão de sexualidade, a gente tem uma visão de prazer, a gente tem uma visão de corpo que é diferente daquela cultura. Mas mulheres de dentro daquela cultura fazem a crítica. No próprio sistema jurídico dos países é uma prática proibida, mas religiosamente se continua fazendo isso. Então há muita polêmica, né? É muito difícil a gente discutir algumas dessas coisas, como quando a gente discute aborto e tudo mais, né? Que se dá nesse campo, porque envolve diferentes crenças, diferentes culturas, diferentes religiosidades. Mas, de qualquer forma, o ponto que a gente está querendo chegar aqui é o de que nesse período axial, lá no século VI a.C., as religiões assumem um caráter mais ético e racional, né? E, ao mesmo tempo, surge a filosofia, pelo menos no sentido mais ocidental, como oposição ao mito. Isso também é controverso, mas eu não vou ficar falando dessas coisas aqui, senão a gente gasta mais tempo nos debates controversos do que no conteúdo que a gente precisa dar conta. Nos debates aí a gente pode retomar isso se vocês quiserem. Então, ao surgimento da filosofia e da democracia na Grécia, né? E isso traz algumas coisas importantes. Então vamos ver a citação que eu extraí do texto dele para a gente ir comentando. É a partir do período axial que, pela primeira vez na história, o ser humano passa a ser considerado em sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças de sexo, raça, religião ou costumes sociais. Então vejam, já no século VI a.C., ele está afirmando aqui, afirma-se, né, a igualdade essencial, ou seja, ainda que em aparência, ainda que naquilo que a gente apresenta para o mundo, ou como a gente está no mundo, nós sejamos diferentes, ou seja, hajam diferenças de sexo, de raça, de religião e de costumes, a essência humana é igual, porque somos seres dotados de liberdade e de razão, né? Então isso acontece em diversas culturas, tá? E isso vai se traduzir, ele vai trazer aí algumas coisas para a gente pensar. Isso não quer dizer que as pessoas respeitavam isso na prática. Isso não quer dizer que, então a gente conhece bem essa crítica, né? Então tinha democracia na Grécia, tinha, mas era democracia para quem, né? Então crianças não participavam, mulheres não participavam, estrangeiros não participavam, escravos não participavam. E ele não está querendo dizer que ali eles fizeram uma sociedade igualitária, né? Mas ali surgiu a ideia de uma igualdade essencial, né? E essa ideia tem ali o seu germe e ela vai ter que se desenvolver e passar por contradições como as que a gente passa até hoje, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se está certo isso aqui. Tá. Bom, como a gente está querendo chegar no conceito de direito natural, né, para a gente poder entender como esse direito natural se desenvolve, ele vai falar da importância que se dá para a lei escrita, né? Então, a primeira coisa é
aquelas regras de convivência que vão sendo naturalizadas, que a gente já nem pensa mais, que a gente acha um absurdo quando alguém age fora delas, né? Ainda que a gente não diga que as regras são essas, né? Eu sempre penso nesse exemplo, a gente está mais ou menos acostumado a toda aula, por exemplo, a gente entrar numa sala, cada um senta no, na sua carteira e tudo mais, e a gente vai achar muito estranho se alguém chegar, ficar em pé, sentar na frente do lado do professor ou da professora, se alguém ficar andando e cantando, né, dentro da sala de aula, porque a gente tem regra, ninguém precisa chegar e falar como é que se faz essas coisas, né? Talvez quando a gente era criança lá na escola, precisavam falar isso para poder doutrinar a gente a sentar e ficar ali ouvindo. Mas hoje a gente acha tudo isso muito tranquilo e a gente não precisa ler um contrato, a gente não precisa parar para pensar nessas coisas. E tem várias outras, né, do nosso dia a dia que vão funcionando assim. Mas no judaísmo, por exemplo, essa lei escrita ganhou muita força. A gente sabe disso, né? A nossa cultura de uma forma geral, de cultura geral entre nós, né? Num país que já nem sei se já foi predominante católico, predominantemente católico, se ainda é, ou se os evangélicos já são predominantes, e acho que já, né? Mas, de uma forma geral, na cultura cristã, todos nós conhecemos a ideia dos 10 mandamentos. E que Deus precisou escrever isso, né? Tá lá, né? Foi gravado em pedras, tem toda a passagem bíblica falando disso. Então, é a ideia de que a lei escrita é essencial, né? Ela é muito importante. Na Grécia também, né? Era preciso ter aquilo ali escrito. Essa lei escrita ganha uma força muito grande. São como os nossos regimentos, os nossos estatutos, os nossos contratos. Tudo isso na nossa cultura ganhou muita força, né? E obviamente isso já faz parte de uma cultura que tem escrita e por aí vai. Agora, essa lei escrita nos faz pensar desde sempre que existe uma lei não escrita, né? E essa lei não escrita é o que vai se tornar, ou pelo menos é o que normalmente a gente vai chamar de direito natural. Tá? Dá para falar mais um monte de coisa sobre isso, a gente vai falar, mas a princípio tem uma divisão no campo do direito, né? Um momento cultural não muito útil, mas só para vocês saberem disso. Logo que eu cheguei na Bahia, em 2007, meu primeiro emprego foi como professor de psicologia numa faculdade de direito, né? Eu já estudava algumas coisas dessas e fui lá fazer o teste, o povo achou que eu podia dar aula pro povo de direito. Mas lá normalmente o que se fala? O direito positivo e o direito natural. Bem a grosso modo, porque a gente vai sofisticar essas ideias, direito positivo é aquilo que foi positivado, aquilo que se tornou uma regra instituída. E aí a gente poderia dizer que é a lei escrita, né? Tá ali, é aquele que está funcionando. Mas a lei escrita muitas vezes é questionada, tá? Então as pessoas não concordam, as pessoas precisam rever e tal. E o que é esse campo da reflexão, o campo da lei que ainda não foi escrita, mas que já existe fora do papel e que é importante? É o direito natural. Muitas vezes ele vai estar vinculado, né, na história aí a uma questão divina primeiro, né? Mas na Grécia isso ganhou o nome de direito natural, tá? Já já a gente vai ver como é que isso se deu. Bom, o que acontece então? Esse direito natural, dentro dessas primeiras concepções, não eram os direitos só de uma nação, né? Era considerado direito comum a todos os povos, tá? Talvez o primeiro grande exemplo disso seja ou pelo menos se tornou um exemplo clássico, né? A gente conhece muito pouco dessa história, mas está lá, é uma das tragédias de Sófocles, o dramaturgo grego, né, da época clássica, que é Antígona, né?
e o confronto dessa mulher, né, uma mulher muito forte, com a tirania. Então, um comentário que eu queria fazer, primeiro que eu recomendo que vocês ou leiam, né, Antígona, ou assistam no YouTube. Eu vou ver se eu consigo colocar um link para vocês. Eu estava procurando, tem filme, né, mas eu não encontrei diretamente, e acho que tem mais de uma versão de filme, mas eu encontrei eu não consegui assistir até o final, né? Eu quero ver se eu assisto até o final e passo o link para vocês, mas foi uma representação que alguns estudantes, se não me engano, do Rio Grande do Norte fizeram, de Antígona, tá? É uma leitura que eles fazem e fizeram em vídeo, é bem divertido, são estudantes fazendo, né? Então, é muito comum os professores, né, de psicanálise citarem muito o rei Édipo, né? Ou Édipo Rei, do Sófocles, que é belíssimo, né? E mostra ali que o Édipo é um personagem bastante complexo, mas a gente ficou nessa coisa, só para brincar, né, com os psicanalistas, com essa coisa do patriarcado, né, dessa lei do pai, do Édipo, e ninguém fala, muito pouca gente fala da filha do Édipo, que foi Antígona. Tá? Então, Antígona é a filha de Édipo, né? Uma das filhas dele que sobrevive a toda a tragédia ali, daquele sangue todo do final do Édipo. Quem não conhece também, vale a pena conhecer a história que o Sófocles escreve sobre Édipo. E é muito bem montado, né? A peça é muito interessante. Mas a ideia, né, Édipo, Jocasta se mata, Édipo fura os 2 olhos e sai pelo mundo e fala que os filhos são amaldiçoados e por aí vai, porque são filhos e netos ao mesmo tempo, né, aquela coisa como frutos do incesto do destino, que o destino quis, né, de alguma forma. Mas depois dessa tragédia toda, quem assume o governo de Tebas é Creonte, que era o irmão de Jocasta, que inclusive no rei Édipo ele nega qualquer interesse pelo poder, e ele assume, eles entram em guerra e 2 dos filhos de Édipo se dividem, então cada um luta de um lado, né? E os 2 são mortos em guerra. Então aquele que estava do lado de Tebas, o Creonte autoriza os ritos funerais e o enterro dele. O outro não, né? Ele deixa o corpo lá jogado. E essa é a lei, né? É colocado como a lei que a gente poderia chamar aqui do direito positivo, né? Ou a lei do Estado, a lei do Creonte ou do tirano, né? Mas a Antígona, que é a irmã, acha aquilo um absurdo, porque independente de qualquer coisa, o irmão dela tem direito de ser enterrado, de passar pelos ritos funerários, né? E ela vai fazer isso e ela peita o tio, né, que é o tirano, dizendo se quiser que me mate e por aí vai. E ela invoca essa lei que não é a lei escrita, né, que não é a lei do pai, né, esta outra lei, esta lei maior, tá? Então, quando ela faz isso, ela se torna um símbolo, né? E é muito bonito porque é uma mulher, né? Principalmente a gente discutindo toda essa questão psicanalítica do pai, né? De toda uma constituição da psique focada no homem, para uma história mais apagada, né? Que é a de Antígona, porém uma história com um potencial muito interessante para a gente pensar muitas coisas. Então a Antígona faz esse confronto e ela confronta a tirania invocando a lei dos deuses ou o direito natural, né? E com isso, né, não só nessa questão, obviamente o teatro grego ali já está simbolizando algo que vinha acontecendo na cultura, as leis que não eram mais vistas como divinas ou como esses tiranos representando os deuses eram vistas como leis naturais, né? Ou que estavam vinculadas às origens, né, dos seres humanos a partir dos elementos da natureza. Bom, sendo assim, né, deixa eu só me entender aqui onde é que eu estou. Passei. Vixe, Maria. Estou indo para longe.
Tá. Então, com isso, a gente chega, né, nessa oposição. Ou, resumindo, né, o que eu quis dizer até aqui antes de entrar no item do conceito de pessoa mais diretamente e fazendo uma síntese do que a gente está entendendo pelo conceito, né, de direito antes de entrar mais diretamente no conceito de pessoa. A gente tem aquele início, né, das normas do comportamento e essa importante divisão entre como essas normas são normas escritas ou como essas normas podem ser mais amplas do convívio e do questionamento da lei escrita, tá? E alguns elementos culturais que nos ajudam a entender isso. Espero que essa ideia tenha ficado clara, né? Essa é a ideia central até aqui. Então, repetindo, né? É a gente entender até então que o direito, né, é essa técnica de sobrevivência humana em relação, né, e que essas normas podem estar escritas, sistematizadas, ou elas podem ser normas do cotidiano e que inclusive se opõem a essa lei escrita. E os termos mais técnicos para isso são direito positivo e direito natural, tá? Então não tem muito como separar o quanto as pessoas vão se construindo nas suas culturas e nas suas normas, nas suas regras, e como os direitos também se constituem conforme as mudanças de comportamento vão acontecendo. Pronto. Passamos então para as questões mais detalhadas, né? Ainda aí no que eu estou chamando de item 2.2, o conceito de pessoa, vamos agora para uma relação mais direta entre esse conceito de direito natural, né, que a gente trabalhou ali em oposição ao direito positivo, psique e persona, tá? E como isso se dá dos séculos VI a.C. até o século V. Bom, bem sinteticamente, lá na Grécia Antiga, a gente tinha uma diferenciação entre a individualidade própria de cada ser humano e as atividades da vida social, né? Então, a individualidade própria de cada ser humano, isso tem a ver muito claramente aqui com platonismo, né? Tem a ver com algo que é imutável, algo que é dado, eterno, imortal, que eles chamavam de hipóstases, né? Que hoje a gente é uma palavra difícil, né? Mas muitos filósofos usam, que é hipóstase, aquilo que é parado, sem história, né? Essa ideia de hipóstases tem a ver, então, com um conceito do que para eles era um corpo, a alma eles chamavam de eidolon, né? Mas que a gente pode entender como a alma, como a psique, como uma substância. As atividades da vida social, ou seja, aquilo que não é a nossa essência, mas é a forma como a gente se apresenta para o mundo, a nossa aparência, em grego se chamava prosopon. Eu não sei se fala assim, tá? Não falo grego. Mas em latim, isso ganhou o termo persona. Tá? Então, a gente sabe que a cultura latina, né, a cultura romana, assimilou muito da cultura grega. E, né, quando a gente estuda a mitologia greco-romana, a gente sabe que são deuses com nomes diferentes, né? Então é Dionísio numa cultura, é Baco na outra, e assim vai, né? Então, essa ideia de persona a gente conhece por aquelas máscaras do teatro, né? Aquela máscarazinha feliz, a máscarazinha triste. Então, a persona, e é um momento cultural útil, olha só, às vezes eu consigo, vem dessa máscara, porque era a máscara do teatro mesmo, né? Então, quando os atores entravam em cena, eles usavam essa máscara, né, para dizer que eles estavam atuando e que tinha ali um personagem. Mas a máscara ganhou esse nome porque tinha um mecanismozinho que amplificava a voz. Obviamente não era nenhum amplificador, mas era uma espécie de um conezinho que tinha na máscara que tornava a voz deles um pouco mais alta. Por isso é o persona, que é o que soa por, né?
bonito esse troço, né? Então isso virou o conceito de pessoa, isso virou o conceito de personalidade que a gente herda e muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Então, essa é uma ideia importante, né? Tem uma individualidade própria de cada ser humano, aquilo que é único e que é a essência, e tem uma aparência que é a persona. Então, para a gente é estranho porque a gente não usa, a gente vai ver como isso vai mudando de termo, uma hora isso se junta na história e por isso a gente não faz essa diferenciação, mas isso era diferenciado lá. Ainda na cultura grega, né, mas já passando pelo que a decadência da Grécia, né, com a invasão de Alexandre o Grande, com o Império Romano, a gente vai ter o surgimento de uma filosofia que é o estoicismo. Né? E a gente não vai falar dessa filosofia aqui, é só no que nos interessa para essa questão. Então, para os estoicos, havia uma unidade moral do ser humano. Né? E essa unidade moral do ser humano era a dignidade. Né? Então, unidade moral ou da dignidade por ser todo ser humano filho de Zeus e possuidor de direitos inatos. Tá? Então, essa hipóstase, né, ou essa nossa essência, traz consigo alguns direitos. Esse argumento que eles usam de todos filhos de Zeus e, portanto, com os mesmos direitos inatos, né, é muito semelhante ao argumento judaico-cristão. Né? Hoje a gente vê muitas citações disso, muitas pessoas que trabalham com inclusão vão usar exatamente esse argumento. Se são todos filhos de Deus, todos têm os mesmos direitos. Né? Então ele cita logo na sequência, e claramente o cristianismo foi influenciado pela cultura grega, não sou eu que falo isso, são estudiosos, teólogos, né, de diversas correntes, tanto que há muita gente que estuda os textos originais, estudam grego para poder entender o que se passa ali, né, a palavra bíblica mesmo. Então, na tradição bíblica e do universalismo, né, na tradição bíblica, o universalismo cristão se dá no plano espiritual. Então, ainda que, né, de novo, nesse prosopon, né, no reino de César as coisas sejam de César, no reino de Deus a coisa é diferente. Tá? E o Comparato cita um trecho das cartas, né, de Paulo, aí já do Novo Testamento, que é a carta aos Gálatas, né, o Epístola aos Gálatas, para quem quiser conferir, está lá, capítulo 3, versículo 28, em que ele afirma que nesse sentido espiritual não há nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Isso traz uma força, né, para o argumento cristão, que não por acaso depois se torna a religião oficial no Império Romano, né, e durante toda a Idade Média, porque no Antigo Testamento ainda tinha muito essa divisão entre o povo judeu e os demais. Né? Mas a partir do cristianismo, isso fica nuançado, porque espiritualmente não tem diferença entre o judeu e o grego. Judeu e grego é uma qualidade. Né? Mas se são todos filhos de Deus, talvez o que falte ao grego é entender a mensagem de Jesus e se tornar, então, ou poder se converter e se tornar um cristão, né? E reconhecer esse plano espiritual ou essa sua essência. E nem escravo nem livre, o que é extremamente importante, né? Porque os judeus eram escravos em Roma. E para quem conhece a história de Paulo, isso é interessante, porque Paulo perseguia os cristãos. E aí é como se... Tanto que ele se chamava Saulo, e aí quando ele tem uma espécie de revelação, não me lembro exatamente da passagem, mas parece que ele perde a visão, e aí ele tem uma visão espiritual de Cristo, e aí volta a visão e ele se converte. Então ele muda o nome de Saulo para Paulo. Eu não sei mais o que significa isso, eu me lembro de ter estudado isso em algum momento da minha vida. Mas é isso. Tanto o escravo quanto o homem livre no reino de Deus são iguais. Né? E olhem só que bonito, né? Nem homem nem mulher.
Claro que tem toda uma questão do machismo, toda uma problematização, mas essa ideia já se apresenta lá na Epístola aos Gálatas, escrita pelo Paulo, né? Essas são algumas ideias que vão trazendo, né, o que o Comparato usa para mostrar como a ideia de direito natural tem a ver com essa ideia de alma, né? Mas ainda cindido dessa vida social, está muito voltado para o campo das essências, né? Seja na essência filosófica, ainda que natural, seja na essência espiritual cristã. Tá? Bom, era isso. Tá. Então, próximo passo aqui dentro ainda. Né? Do século VI ao século XVII, a gente vai ter uma transição dessa ideia de psique e persona se aproximando da noção de ratio, ou de ratio. Né? Quem fala latim, me lembro uma vez uma aluna que estudava latim, que ela falou que a pronúncia é ratio. Então, tá bom. Mas que tem a ver com essa racionalidade. Né? E isso começa a ser visto como essência humana por conta dessas mudanças culturais. Mas há aqui, nesse momento, para o nosso objetivo, uma mudança daquela divisão entre prosopon e hipóstases para uma ideia de que prosopon e hipóstases vão virar a mesma coisa. Né? Então, a personalidade, a essência, o papel que nós assumimos no mundo e o que nós somos começa a se tornar mais próximo. Né? Então, lá no século VI, o grande personagem aqui é um filósofo chamado Boécio. Né? Que aí, citado por Comparato, teria afirmado: disse propriamente pessoa a substância individual da natureza racional. Tá? Então, o que significa isso? Se pessoa, antes do Boécio, era uma aparência social e não a substância individual, que era o prosopon, a partir de Boécio, na Idade Média, a pessoa é a substância individual, que não é de natureza divina, não é nem de uma natureza abstrata, mas da natureza racional. Né? Com isso, essa igualdade de essência da pessoa começa a formar o núcleo do conceito universal de direitos humanos. Né? O conceito universal de direitos humanos, então, que vai sendo gestado lá atrás, na Grécia Antiga, no cristianismo e no estoicismo, né, com a ideia de um direito natural, vai ganhar um novo sopro, vai ganhar uma nova forma a partir do século VI e segue até o Renascimento, que a gente vai ver já já. Tá? Então, essa ideia de que há uma igualdade da essência porque são seres racionais tem aí uma certa substância individual desse ser racional que junta o prosopon e a hipóstasis. Para vocês terem uma ideia de como isso se torna importante, o direito natural vai prevalecer sobre o direito positivo, né? Ou seja, esse direito dessa substância, dessa essência, que pode estar no direito positivo, mas pode não estar, prevaleceu no direito canônico medieval. Então, o direito da Igreja Católica, né, o direito complexo ali, mas muito voltado para esta questão da igreja, né, da instituição da igreja, que é o direito que vai servir de modelo para as reflexões sobre o direito, as reflexões científicas do direito na modernidade, os códigos, né, de direitos, o direito natural prevalece. Então, se há uma argumentação contra a lei escrita, né, e baseada nessa essência humana, ela se torna mais importante. Então, esse direito natural que vem desse direito canônico medieval vai ser muito importante na formação dos estados modernos e na ideia de natureza humana, que a gente herda até hoje na psicologia. Tá? Então,
uma ideia aqui de direito natural vai chegar lá para a formação dos estados. Daí pensando naquelas coisas estranhas que a gente estudava, a formação do Brasil, os reinos de Leão e Castela, era tudo muito dividido porque eram os feudos, mas aí surgem os burgos e aí fica uma convivência estranha entre os mercados e aqueles feudos e de repente aquilo vai ganhando uma unidade e se formam os estados, né? E aí, para se formarem esses estados, eles precisavam de regras comuns, eles precisavam de leis que pudessem garantir alguma convivência razoável entre esses burgueses e os nobres, né? Que a gente sabe que vai dar um monte de guerra, vai dar um monte de briga ali, mas evoca-se um bocado dessa ideia de direito natural. Por quê? Os reis fundamentavam, ou passaram a tentar fundamentar, a boa parte do seu domínio retomando ou tentando contrariar esse direito natural a partir de uma ideia de direito divino. Então, Deus teria um representante na Terra que é o Papa indica que Deus quer que aquele rei reine e que ele tenha direito sobre as coisas todas que estão acontecendo ali. O que a galera da época vai fazer para tentar se contrapor a essa ideia de direito divino? Retomar a ideia de direito natural. Aí fala assim, não, mas isto não é da natureza, né? Esse direito divino não funciona bem assim. Esse direito natural tem a ver com a própria natureza dos seres humanos. E aí eles ficam tentando descobrir o que é essa natureza humana, como é que se forma o Estado e que direitos naturais são esses. Então, esse é exatamente o contexto em que surgem algumas teorias, como, por exemplo, a do Thomas Hobbes, né, que é um dos grandes teóricos, um dos grandes clássicos da filosofia política e um dos grandes clássicos do pensamento, né, sobre a natureza humana, o justnaturalismo, né, esse é um termo chique, guardem esse porque pega bem a gente usar nos debates. Justnaturalismo vem do latim, né, que é ius, direito, natural. Tá? Então, qual era a ideia deles? O Hobbes ainda tenta justificar a monarquia, né? E logo depois dele tem o Locke, que vai ser contrário à monarquia, e que defende o parlamento e influencia muito e vive a época da Revolução Inglesa, que destitui o poder da coroa, então a rainha está lá até hoje e talvez para sempre, mas sem poder político direto. Né? Tem um poder simbólico, mas não tem esse poder político que é do parlamento. Isso se instituiu no século XVII na Inglaterra. Tá? E os teóricos são esses, são Hobbes e Locke, não, os principais. E essa ideia de direito natural a gente vai discutir provavelmente na próxima aula com mais detalhe. Mas a ideia do Hobbes, e vocês vão reconhecer, era a ideia de que o ser humano, em estado de natureza, né, vive numa guerra de todos contra todos. A famosa afirmação, o homem é o lobo do homem, e essas duas teses de Hobbes são reproduzidas por ninguém mais, ninguém menos que Freud, e, olha só, parece, né, são as regras do inconsciente, né, ou as regras do id, ou a ausência de regras, né, e essa ideia de um mal radical do ser humano, né, que vem dessa ideia de que o homem é o lobo do homem. Os estudiosos de lobos ficam bem incomodados com isso porque dizem que a gente projeta nos lobos coisas que não são deles. Os lobos são bem solidários e cuidadosos. Né? Bom, mas o que nos interessa aqui é que para tentar justificar a organização do Estado, né, o Estado como uma formação racional, um ser artificial formado por vários serzinhos que são seres humanos ali, convoca-se a ideia de direito natural, ou seja, a gente precisa se opor a essa ideia de direito divino e tentar demonstrar racionalmente quais são os direitos dos seres humanos. E como isso é possível? Isso é possível porque somos todos racionais e podemos partilhar dessas ideias. A nossa essência é uma essência racional. E se Deus seria então um grande ser racional, vejam que a reforma protestante já é importante aí, né? É um questionamento direto ao catolicismo e ao direito divino. Então, assim, não deve haver intermediários entre a interpretação da palavra de Deus,
né? Ou seja, entre a palavra de Deus e os seres humanos, ou seja, a igreja perderia essa hegemonia. Isso também acontece em outros campos da ciência, né? A gente vai ter o desdobramento das ciências naturais, não por acaso, é uma tentativa de descobrir as leis da natureza, as leis naturais. Vejam como tudo isso caminha intrincado, mas ao mesmo tempo entender essas leis humanas, né? Ou dos seres humanos como seres naturais e racionais. E a imagem e semelhança do ser racional divino, Deus deu a cada um essa capacidade intelectual, a luz, né? Natural, que é a razão, para poder interpretar a própria vida e construir o Estado e as regras de sobrevivência, as regras de convivência. Eu falei um monte de coisa, né? Talvez tenha mais complicado do que ajudado, mas a ideia é que só dá para a gente entender a formação dos Estados modernos se a gente entender essa racionalização da vida, né? Dessa organização das leis em leis escritas, e tudo isso é uma ideia de tentar encontrar dentro dessa suposta, né, ou da acusação de distorção das leis divinas pela Igreja Católica, a ideia de que há um direito natural e há uma natureza humana. E a razão é capaz de descobrir essas duas coisas e então organizar a nossa vida. Tá? Então, todo o tratado de política de Hobbes, de Locke ali da época, né, se vocês quiserem a gente comenta mais sobre isso no nosso momento conjunto aí online, vão formar esse contexto. E as primeiras teorias sobre a natureza humana, né, o que nós somos essencialmente, né, que ainda não tem esse caráter biológico direto, mas tem essa ideia de uma natureza humana egoísta, uma natureza humana que busca realizar os seus desejos independente das normas, e aí as normas viriam como um controle sobre isso, né? Qualquer semelhança com o princípio do prazer e o princípio da realidade não é mera coincidência, estão fundamentadas nos pensadores dessa época. Tá? Então, depois a gente pode conversar mais, mas essa é uma ideia importante aqui. Bom, essas coisas todas vão ter alguns desdobramentos importantes, né? Então a gente vai chegando no terceiro passo, eu falei aí até o século XVII, né? Do século VI ao século XVII, e aí a gente vai ter o século XVII como esse século da Revolução Gloriosa na Inglaterra, e o século XVIII como o século das grandes revoluções também, né? Para além da Revolução Gloriosa. Então a gente tem principalmente a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial. Então a ideia de uma racionalização da produção, de uma racionalização da vida humana e de um questionamento muito radical à colonização, por um lado, né? Que vai gerar diversas independências ali do final do século XVIII, século XIX, até a independência do Brasil se dá no começo do século XIX, né? Vinculado ao liberalismo político e toda uma construção que vem acontecendo ali contra as instituições da nobreza e do clero, né? Então elas passam a ter um outro papel social que não é mais central, porque a razão, a organização pela razão, pela ideia de uma república, de algo justo, nas constituições, nas cartas de direitos, nas primeiras declarações de direitos humanos são ali do século XVIII, tá? Tudo isso envolve um espírito muito amplo, né, de diversos pensadores, de diversas ideias, mas o Comparato destaca aí o Kant como talvez aquele que melhor sintetizou algumas dessas ideias. E a principal ideia do Kant aqui seria da pessoa como fim e não como meio. O que significa isso? Significa dizer que nenhuma pessoa pode ser usada como um meio para se chegar em algum lugar. Toda pessoa é um fim em si mesma. Isto é a dignidade, né? Ou seja, usar qualquer pessoa para chegar em alguma coisa seria tirar dessa pessoa a característica de pessoa, tirar a sua dignidade, a sua racionalidade, né, os seus direitos, porque ela se torna então um instrumento, né, um meio, e não um outro ser humano em pé de igualdade comigo,
né? Essas ideias de Kant são traduzidas em vários conceitos complexos, né? Mas o primeiro que eu queria destacar é a ideia de razão prática, tá? A Kant escreve 3 grandes livros: a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade de Julgar, ou a Crítica do Juízo, e por aí vai, que parte para o campo da estética, mas que está diretamente vinculado ao conhecimento e à ética, tá? Estou falando disso porque a Crítica da Razão Pura é uma forma dele pensar como é que o conhecimento é possível. A Crítica da Razão Prática é como a ética é possível, né? Porque a vida prática, para ele, está diretamente vinculado à ética, né? Então, a ética não é simplesmente a gente viver, né, ou ter essas regras, essas normas de convivência, mas é nós podermos pensar sobre elas e construirmos uma diferença, construirmos algo novo. E essa é uma capacidade humana essencial, tá? Kant viveu, né, na época das revoluções, ele ficou muito impressionado com aquilo, tentou pensá-las filosoficamente, eu trouxe essas ideias para o campo da cognição, para o campo da epistemologia, né? O Piaget, né, que passou boa parte da vida dele tentando entender como é que o conhecimento humano se constitui, era um grande kantiano. Talvez Kant fosse melhor do que ele, né? Eu tenho cá comigo essa ideia. Mas ele tenta comprovar cientificamente algumas ideias filosóficas de Kant, né? Piaget é muito melhor do que normalmente a gente ouve falar sobre ele. E é um pouco dessa ideia, como não dá para a gente separar essas coisas, né? O gosto, a estética, da ética e do conhecimento, tá? Kant já trazia isso lá no finalzinho do século XVIII, né? Já influenciado por toda essa época. Pelo Rousseau, pela ideia de contrato social, né? Por uma ideia de república, de justiça. Então, tudo isso faz parte da própria teoria do conhecimento dele. Mas interessa a gente entender um pouquinho o que é essa razão prática, né? Que é essa capacidade do ser humano de criar uma vida prática diferente, de uma vida ética diferente, e as revoluções foram um exemplo disso. E Kant formula algo muito interessante, né? Que ele chama de um imperativo categórico, né? É quase que uma regra formal que ele pretendia universal para a gente pensar a ética, né? Ou como uma regra de conduta. Ou seja, toda a nossa conduta caberia nesse imperativo categórico. Como é que alguém conseguiu formular isso? O cara pensou um bocado, Kant era um cara que não saía de casa, quer dizer, saía na mesma hora todo dia para andar um pouquinho, mas nunca viajou, ficava ali só filosofando a vida toda. E qual é a ideia dele? Basicamente, o imperativo categórico significa algo como, ou pode ser simplificado da forma que eu vou falar, né? Imperativo, que assim, é meio que um chamado, né? Uma ordem, e que ele diz assim, age como se tua ação pudesse se tornar universal, né? Ou pense o que seria quando você for agir, pense como seria se todos agissem da mesma forma. Então é uma regra formal, mas é aquilo que você pensa. Bom, e se eu desse, né? Assim, se eu... Pô, a gente que adora livro, né? Assim, tem um livrinho ali dando sopa, vou roubar um livrinho aqui. Se todo mundo fizer isso, pegar o livro emprestado e não devolver, né? Como será o mundo se todos fizerem isso? Mas como será o mundo se eu ajudar uma pessoa, né? Tem alguém ali precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo. Eu estou falando de coisas simples, mas dá um pouco dessa ideia do que é o imperativo categórico, tá? E aí vamos para um trecho de Kant que o Comparato destaca, né? E isso aqui influencia muita gente, tá? Alguns dos principais pensadores do século XIX. Então diz ele ali, ó, os entes cujo ser, na verdade, não depende de nossa vontade, mas da natureza, quando irracionais, têm unicamente um valor relativo, como meios, e chama-se, por isso, coisas. Né? Um texto, uma construção um pouquinho complexa, mas qual é a idade? Qualquer ente ou qualquer ser, né, que não depende de nossa vontade, a nossa vontade já é uma vontade, aqui significa uma coisa meio desejo com razão, né, que tem ali uma racionalidade, não é um desejo irracional simplesmente ou de uma ordem, né, puramente do prazer. Mas esses seres que só dependem da natureza e não da nossa vontade,
né, quando irracionais, só têm um valor relativo, eles são meios para nós, e por isso são coisas. Tá? Os entes racionais, ou seja, os seres racionais, qualquer ser humano, ao contrário, denominam-se pessoas. Então, o que ele já está dizendo aqui? Pessoa tem a ver com toda essa ideia de uma substância, um ser único, racional, né, com um papel no mundo. Pois são marcados pela sua própria natureza, como fins em si mesmos. Então, a natureza do ser racional é de ser um fim em si mesmo, e não um ser relativo, né, e não algo que independe da vontade humana. Tá? Ou seja, como algo que não pode servir simplesmente de meio, o que limita, em consequência, nosso livre-arbítrio. O que limita o meu livre-arbítrio? O direito das outras pessoas, né? Ou seja, as pessoas, porque pessoas já implicam inerentemente em direitos. Né? Então, eu não posso fazer qualquer coisa a partir do meu livre-arbítrio, porque se eu trato alguém como coisa, né, eu estou ferindo a essência dessa pessoa e a minha própria essência. É mais ou menos isso que a gente estaria pensando em termos de imperativo categórico, que é o agir, aqui no caso, de uma forma que torne o outro um meio e não um fim. Então a ideia é sempre haja com outros seres humanos como se eles fossem fins em si mesmos, porque são seres racionais e com direitos como você próprio. Tá? Então isso aqui foi Kant citado pelo Comparato. Então, essa ideia é muito interessante porque Kant já está fazendo uma diferenciação entre o que é o ser humano e o que são coisas. E quando nós tratamos seres humanos como coisas, nós estamos coisificando seres que essencialmente são outras coisas, né? Ou que essencialmente não são coisas. Tá? Então, o conceito de coisificação, de reificação que vai surgir lá no marxismo, deriva dessa ideia kantiana. Né? Não por acaso, isso daqui está diretamente envolvido com as lutas abolicionistas, porque é um pensamento que fez com que muita gente percebesse que tratar escravos, né, como coisas era contrária à própria dignidade e à essência desses seres humanos escravizados. Né? Então a gente está falando de uma época em que tudo isso é muito contraditório, porque está sendo dito no século XVIII, a escravidão demora de ser abolida, né? A gente até hoje tem, né? Vocês devem ter visto aí o caso de Minas Gerais, né? Da mulher, né? Que foi tratada como escrava e que a família, inclusive de professor universitário, né? Usou a pensão dela e tudo mais. É uma história muito, muito forte, né? Bastante grotesca. Mas a gente sabe que isso ainda acontece, só que dentro desse campo a gente já vai vendo uma formulação extremamente bem elaborada e que questiona, né, o que defende essa ideia de pessoa como dignidade, como natureza racional e, portanto, todo ser humano enquanto racional é um ser com finalidades compreensíveis e que não podem ser reduzidos à condição de coisas. Né? Isso caminha junto ali no século XVIII. Com isso, a gente vai ter uma aproximação do conceito de dignidade com o conceito de liberdade ou de autonomia. Né? O que significa isso? Eu botei aqui o imperativo categórico, mas tudo bem. A dignidade tem a ver com autonomia. Então, liberdade, no sentido que Kant está trabalhando lá no século XVIII, não é fazer o que quiser. Né? Eu sempre brinco com isso, tem a famosa frase do Hal Seixas, que não é do Hal Seixas, é do Lester Crowley, né? um místico inglês lá do começo do século XX, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Essa ideia de fazer o que quiser não é o que se defendia como liberdade no século XVIII e não é até hoje. Né? Então eu costumo citar para quem conhece, né, o famoso livro do Skinner, que foi versão brasileira, Herbert Richards, O Mito da Liberdade, mas que é para além da dignidade e da liberdade, né, que o Skinner faz uma crítica à literatura da liberdade como aquela que não reconhece que existe controle, que existem regras. Né.
A grande questão é que Skinner não cita essa literatura da liberdade e parece que ele não leu a própria literatura da liberdade lá no século XVIII, né? E que obviamente é tão complexa quanto ou mais no século XIX e XX, não dá para saber do que ele está falando. Ele faz uma citação de Rousseau completamente fora de contexto e é bem ruim, pelo menos esse capítulo do livro é muito ruim, né? Eu estou falando isso, os behavioristas tendem a concordar, né? A não ser aqueles que são cegos seguidores, né? Mas eu falei disso num congresso. Congresso não, né? Num evento que fizeram para pensar, me chamaram para questionar umas coisas lá e tal, a gente conversou e a galera que estava lá falou, não, realmente o Skinner pisa na bola nesse livro aí. Tá? Então, o que significa essa autonomia? Para vocês entenderem, né? Dentro dessa tradição filosófica é um sinônimo de liberdade. Só que o próprio nomos, que dá aqui o trecho nomia, significa regra, né? Significa lei. Então, tem controle, né? Só que qual é a ideia? Este controle é autos, né? É um controle que eu mesmo crio, né? É uma regra, uma lei que eu mesmo crio ou que eu vou aderir a ela racionalmente. Então, ser livre não é ausência de controle, não é ausência de regras, mas ser livre e digno é reconhecer a minha essência racional, não deixar que alguém use a razão por mim e que eu use a minha própria razão para aceitar regras ou para transformá-las a partir do que eu considero o bem e o bem comum. Né? Então vejam como Kant é influenciado pelo pensamento da época, porque muitas coisas realmente foram transformadas em termos de leis nessa época. Tá? Inclusive, como eu já falei, as primeiras declarações de direitos do homem, né, que se falava do homem, até a de 48, a primeira versão foi do homem, e aí teve uma briga muito legítima das feministas e se tornaram direitos humanos. Né? E, então a dignidade agora tem a ver com essa razão, né? A dignidade tem a ver com essa universalidade da razão, com essa capacidade de uso da razão e de transformação social. Então, o imperativo categórico e ação, né, que eu trouxe literalmente, citado pelo Comparato, é age unicamente segundo a máxima pela qual tu possas querer ao mesmo tempo que ela se transforme em lei geral. Né? Aquilo que eu falei muito mal falado antes, escrito bonito fica assim. Tá? Então, espero que tenha dado para entender o que eu abordei até aqui dessas três primeiras etapas. Né? E como essa ideia de a gente pensar, inclusive como nós nos tornamos pessoas pensantes, né, e que pensam não só cognitivamente, mas pensam eticamente, esteticamente, tem a ver com a dignidade, com a autonomia, ou seja, tem a ver com os direitos humanos, tá? Ou tem a ver com os direitos. Bom, se isto ficou claro, a gente não tem como saber agora, mas anotem se não ficou e a gente conversa, né, assim que a gente voltar para o bate-papo. A gente parte para o quarto momento, que é o da axiologia, no século XIX. O que ele está chamando de axiologia aqui? A descoberta do mundo dos valores. Ou seja, essas leis não são puramente racionais, essas leis não são divinas, mas isso tem a ver com preferências valorativas. Tá? Então, axiologia é justamente essa ideia de preferências valorativas. É uma tradução de mundo das normas, mas dessas diferentes normas. O Comparato não entra em detalhes, mas ele usa a expressão para além do bem e do mal. Para além do bem e do mal, não por acaso, é o título de um livro de Nietzsche. Né? É um livro muito legal, vale muito a pena ler. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei para ler esse livro, eu parava frequentemente e parava com reações corporais mesmo. Assim, ler esse livro mexe muito com a gente. Porque Nietzsche vai pegando várias convicções que a gente tem, como assim, isso aqui é o certo, isso aqui é o bom, e ele vai desconstruindo e mostrando como foi uma invenção. Né? E normalmente uma invenção judaico-cristã. Né? Nietzsche tem uma fixação por mostrar as raízes judaicas e cristãs do nosso pensamento. E aí ele vai mostrando que bem e mal, na verdade, são muito relativos, né? São invenções. Então, a depender da perspectiva que eu observo, eu posso achar que uma coisa é bem e outra pessoa pode achar que é mal. Né? Ou o que ele está querendo dizer? Tem um outro livro dele que tem um título genial, né? Que é Humano Demasiado Humano.
Então, o que ele está falando? As regras, os valores, são humanos, demasiado humanos. Ou seja, eles não vêm do mundo das ideias, eles não vêm dos deuses, eles não vêm de uma verdade natural. Numa determinada condição histórica, alguém inventou aquilo ali e chamou de bem. Em outro lugar, alguém inventou aquilo ali e chamou de mal. E tudo isso nos mostra o quê? Que nós estamos inseridos nisso, nós constituímos o nosso ser a partir desses valores, e aí a gente luta, muitas vezes luta até a morte, né? Por uma coisa que foi inventada por alguém que a gente não sabe muito bem quem foi, que foi sendo passada adiante, e a gente assumiu aquilo como uma ideia de bem, e a gente acredita que aquela ali é a única opção, mas Nietzsche foi extremamente importante para mostrar que não é bem assim, né? Que o que, por exemplo, os cristãos chamam de liberdade, ele vai dizer que é um grande cativeiro, né? E por isso ele vai tentar invocar outras culturas, outras possibilidades e outras invenções para tentar superar esses valores, né? Ou seja, basicamente a grande contribuição de Nietzsche é mostrar que valores são invenções humanas, muito humanas, demasiado humanas, e que a gente precisa reconhecer isso e a partir daí a gente se libertar, né? Ele é um grande crítico de Kant, ele é um grande crítico de Hegel, né? Então ele traz essa ideia e levada ao extremo, e isso foi feito, né, no século XX, chega a um relativismo muito grande, né? Ou seja, de que toda lei ou toda regra, então, ou todo valor é simplesmente uma invenção e todas são equivalentes. Isso também abre para mil outras discussões, né? A gente não vai entrar aqui, mas vamos ver como é que o Comparato trata dessa questão e depois a gente vai tomar algumas ideias de Nietzsche e alguns herdeiros de Nietzsche quando a gente falar dessa crítica aos direitos humanos como violência e como dominação, tá? Mas citando o trecho do Comparato. A quarta etapa na compreensão da pessoa consistiu no reconhecimento de que o homem é o único ser vivo que dirige a sua vida em função de preferências valorativas, né? Que não necessariamente são racionais. Né? E isso é importante, como a gente está falando. Não necessariamente a gente sabe de onde vem, mas a gente adota elas, a gente incorpora elas, elas são tanto parte da gente que a gente acredita que o mundo é daquele jeito. Né? Ou seja, a pessoa humana é, ao mesmo tempo, o legislador universal em função dos valores éticos que aprecia, e o sujeito que se submete voluntariamente a essas normas valorativas. Tá? Então, o Comparato não está muito preocupado em falar de Nietzsche, em expor isso, né? Não é essa a ideia. Mas é a gente entender que no século XIX, e Nietzsche é um dos principais autores nesse sentido, a gente descobriu que não tem uma razão absoluta, né? Mas que nós somos seres valorativos e que esses valores, né, essa axiologia, é o que nos move. Então, nós criamos valores e nós levamos esses valores adiante. Tá? Essa ideia a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, né, com outros autores, mas ela é extremamente importante, porque a gente tem aquela contribuição do racionalismo, do iluminismo, né, com Kant, a ideia de não tratar o outro como um meio, mas sim como um fim, e logo depois a gente tem uma ideia de que assim, mas percebam que isso que a gente está chamando de leis e de normas são valores que nos ajudam a orientar a nossa conduta, mas que a gente não sabe muito bem de onde veio, que a gente inventou, que a gente se enfiou no meio desse negócio todo e a gente precisa entender como é que esse processo se dá. Tá? Então é um outro campo de discussão que abre essa discussão para uma outra ideia. Aqui o Comparato está querendo dizer assim, percebam como na construção da pessoa estão os valores, né? E como tudo isso é uma outra concepção também de pessoa, de ser humano, né? Do nosso lugar no mundo. E isso é uma influência bastante forte aí do século XIX que a gente tem até hoje. A gente vê várias discussões, né? O próprio Foucault, Deleuze, Guattari, a gente vai ter o Agamben, que a gente vai falar um pouquinho mais dele também mais adiante, né, que bebem desta fonte para tentar falar de como essas normas, como esse nomos lá da autonomia se dá nessas construções culturais e coletivas de valores. Tá? E partimos então para a última
etapa, né, para a quinta etapa, que é a do existencialismo. Que também, de novo, a ideia não é discutir existencialismo, expor o existencialismo, não é isso que o Comparato faz, mas é ele falando que, de uma forma geral, o existencialismo chama a atenção para que cada ser humano é uma existência única, né? Cada um de nós é uma existência única do ser no mundo. Como é que isso surge? Depois de tudo isso que a gente viu até aqui, com os desdobramentos da Revolução Industrial, com os desdobramentos, né, do Estado, da burocracia, né? Então essa mecanização e essa burocratização acabam nos despersonalizando, né? E a gente pode pensar, inclusive, nos extremos disso, nos campos de concentração, tanto nazistas quanto soviéticos, né? Que tinham justamente a ideia de tratar as pessoas como números e não como nomes, né? Toda essa ideia que vai despersonalizando, e aí a gente tem as reações aos manicômios, né? E várias outras coisas que já vão acontecendo ali pelos anos 20, 30, tá? E que é da época do surgimento do existencialismo e de um questionamento a certas práticas psiquiátricas e em outros campos, né, da cultura, da sociedade, a essa reação, né? Então, se a pessoa é esse ser de direitos, quando nós desrespeitamos os direitos, nós estamos despersonalizando, mecanizando, burocratizando, tá? E aí a reação a isso é esta filosofia, que afirma o que, segundo o Comparato? Cada qual possui uma identidade singular, inconfundível com a de outro qualquer. Por isso, ninguém pode experimentar existencialmente a vida ou a morte de outrem. São realidades únicas e insubstituíveis. Aqui há uma referência implícita a Heidegger, né, e a ideia da morte, ou como consequência, né, também da vida, porque cada experiência é única. Então a gente não pode julgar o outro ou a experiência do outro pela nossa. A gente não tem como definir a existência do outro diretamente pela nossa. E daí a denúncia, por exemplo, da violência, quando você diz, não, mas loucos são seres inferiores, né? Que não é uma vida que vale mesmo de outras vidas. E assim serviu para pensar tantas outros grupos, né? E vai dizer o que? Cada pessoa tem a liberdade de viver e de morrer, né? Ou de dar um sentido para a sua vida a partir dessa morte, mas elas precisam ter essa liberdade, né? Cada um é um ser em si mesmo. E eu não posso, né, julgá-la pela sua forma de existência. Tá? Então, essa ideia é muito forte, né? E vai trazer essa ideia da dignidade para o campo existencial. Então, saindo da essência, saindo da questão da individual, de uma razão abstrata, isso cai no campo da existência concreta das pessoas no mundo, né? Ou como elas se inserem no mundo. Tá? Então, sintetizando um pouco dessas ideias, seria, né, uma contribuição que tem foco na realidade essencialmente relacional da vida, ou seja, não há uma essência fora desse mundo. Nós vivemos num mundo de relações, num mundo intersubjetivo, né, como a afirmação lá do começo da Bagnano, que também tem influência do existencialismo já, né? E isso tem outras expressões, né? O Comparado fala, Marx teria sido um existencialista antes do existencialismo surgir enquanto tal. Tem toda uma discussão da proximidade ou distância de Marx e Heidegger, né? Tem autores que falam disso, principalmente desde os anos 30, quando se descobriram os primeiros escritos de Marx, né? E em que ele afirma que o homem não é um ser abstrato, o homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Né? Ou seja, não dá mais para pensar a dignidade simplesmente como um uso abstrato da razão ou como algo de um ser isolado.
o nosso ser é um ser em existência, um ser no mundo, né? Que a gente vai ver já já a ideia lá do Dasein, do Heidegger, que vocês devem ter visto já nas teorias fenomenológicas existenciais, né? Mas há uma semelhança aí entre esses autores, inclusive o próprio Marx fala da coisificação, né? Quando o operário ou quando o trabalhador é visto como uma coisa para o lucro ou simplesmente como um apêndice da máquina, isso fere a sua dignidade. Né? Então, a gente está falando mais ou menos numa junção aí de Kant com o existencialismo que Marx faz antes do existencialismo existir. Né? Ou seja, há quem atribua um bocado do existencialismo aos manuscritos econômicos e filosóficos de Marx, que é de 1844, se eu não me engano, e não por acaso o Sartre foi um leitor de Marx, Merleau-Ponty foi um leitor de Marx, o Heidegger não gostava muito dele não, né? Tenta manter uma distância, mas há quem ache semelhanças aí. Mas independente disso, tem um outro autor, que é o Ortega y Gasset, que fala, né, que a realidade radical é a pessoa imersa no mundo. Ou seja, o mundo já existe, o mundo já está aí com seus valores, com suas ideias, com suas práticas, e a gente chega nele, mas a gente se torna uma coisa diferente e única dentro desse todo. Né? A nossa existência é isso, é a existência no mundo, nesse mundo concreto. E não dá para a gente separar disso. E o conceito de Heidegger, né, de ser no mundo, de que a gente está aí, né? Esse ser não é uma essência, mas é um ser nesse mundo, nessa forma de existência, naquele lugar, naquela época, e, portanto, uma existência única nesse diálogo com o todo, né? Com a vida e com a morte. Então, esses elementos, né, formam, segundo o Comparato, 5 grandes momentos históricos que vão mostrando que a dignidade partiu lá de uma ideia relativamente simples de essência e aparência e chega até nós, passando por uma união, né, do direito natural com a essência humana da pessoa, e essa pessoa, então, é um ser racional, digno, livre, né, autônomo, que vive num mundo de valores, né, de valores que eles mesmos criam, para além da razão, e aí a gente chega numa concretude da existência e da unicidade de cada um de nós que deve ser respeitada, e isso explica como muitas lutas, a luta antimanicomial, as lutas por direitos civis, as lutas das pessoas com deficiência, as lutas das mulheres, lutas dos grupos LGBTQIA+, tudo isso deriva desses desdobramentos da noção de dignidade e de uma referência de luta por igualdade, por sermos pessoas humanas e como pessoas já com direitos inerentes. Tá? Então eu vou de novo parar um pouquinho aqui a gravação e já já faço o... Vocês não precisam saber disso, não que vocês já vão assistir direto, mas parto para o próximo vídeo, que vai ser já uma finalização relacionando então a Declaração dos Direitos Humanos com a Constituição e com o Código de Ética da Psicologia.